Quando você diz das dificuldades de ser mulher na política, de enfrentar essa velha política, de querer fazer uma coisa nova, um novo modelo de fazer política no Brasil, é óbvio que a gente lembra imediatamente da Marielle, que era uma expressão disso, vinda da periferia, foi estudante de cursinho popular, negra, bissexual, mãe. Quer dizer, o avesso do que a gente vê na política de hoje, virou vereadora com 50 mil votos do PSOL e foi executada num crime político bárbaro. O que isso significou para você quando você soube e o que significa hoje o legado da Marielle e essa referência que a Marielle criou? Quando eu soube da notícia da execução da Marielle, foi uma semana muito difícil para mim. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia do apendicite, eu ainda estava com pontos da cirurgia, eu mal podia voltar, na verdade, eu tava ainda na licença médica, é que eu voltei um pouco antes, porque estava acontecendo uma greve municipal, e aí era um outro elemento, uma greve de servidores, 120 mil pessoas na frente da Câmara, gente me ligando para saber como é que estava, a gente estava sendo muito importante mesmo para municiar os servidores, então foi no meio desse caos, assim, na vida pessoal, mas também na vida pública, né, política. Eu cheguei em casa, foi muito doido, porque acho que justamente por conta dessa confusão que estava na minha vida, naquele dia eu tinha esquecido o celular na Câmara. Eu nunca esqueço, quer dizer, às vezes eu esqueço, mas naquele dia eu tinha esquecido o celular na Câmara. E eu cheguei em casa exausta, estava sentada no sofá, vendo qualquer vídeo na internet que eu vejo às vezes para relaxar antes de dormir, e aí o Pedro, que trabalha comigo no mandato, ligou no telefone do Gustavo, que é o meu namorado, mora comigo, dizendo, você sabe do celular da Samia, o que tá acontecendo? Ele falou, ele esqueceu, mas enfim, deixou lá, amanhã pega. E aí que ele falou, não, manda ela... Daí, muito doido, porque enquanto ele estava conversando com o Gustavo, eu tava rolando o Facebook, assim. Aí eu vi a notícia, eu falei, bom, já entendi tudo, nem precisa me contar que era isso que tinha acontecido. E terrível, eu fiquei muito mal, porque eu pensei, meu Deus, por que mataram a Marielle, né? Por que alguém quer fazer isso com uma pessoa super bem intencionada, que tá na política para defender aqueles que não têm voz? De onde vem, né? E depois que eu fui entender como é que tinha sido uma emboscada, vários tiros na cabeça, um bagulho super profissional do ponto de vista do crime, né? Que é difícil de encontrar pistas e a gente imediatamente você tem algum suspeito, porque você cria inimizades na política. Ainda que hoje a gente saiba que o negócio tá muito além, né? Talvez não tenha sido só por causa da atuação dela localmente, mas porque ela já vinha uma atuação desde que era assessora do Marcelo Freixo, CPI das milícias. Ela estava, na verdade, há alguns anos já acumulando inimizades muito perigosas da cidade do Rio de Janeiro. Mas, a princípio, teve um impacto subjetivo muito grande, porque é uma vereadora jovem, feminista, que foi eleita na mesma eleição do que eu. A gente tinha conformado a bancada feminista, que eram as vereadoras jovens eleitas pelo PSOL em várias cidades do Brasil. Eu tinha 2 ou 3 projetos de lei que me baseei nela, e ela também, 2 ou 3 projetos de lei meus, que ela protocolou lá. Então, era uma relação de uma acompanhando um pouco a outra, né? Nós não éramos pessoalmente muito próximas, até porque a vida não permitia, ela no Rio ou em São Paulo. Mas politicamente tinha muita proximidade, volta e meia. Eu lembro que a última vez que a gente tinha conversado tinha sido no próprio 8 de março, poucos dias antes, porque a gente tinha protocolado o mesmo projeto de lei aqui e lá, que tinha a ver com o tema da legalização do aborto a nível local, de criar uma estrutura municipal para atender as mulheres que necessitassem necessitasse da interrupção da gravidez, nos casos legais. Enfim, foi muito terrível. E muita gente, assim que aconteceu, me pergunta, você também tem medo? Você tem medo de acontecer com você? É isso que eu ia te perguntar. Porque é natural que as pessoas perguntem isso, porque fazem uma associação imediata, né? Vereadora de uma capital, que dão trabalho, que Sim. São tem atuantes, tem inimizades, bocam a boca no mundo e vão adiante. É claro que tem riscos, né? Você tá na política, tem muito esse risco. Se você não tá inserida no jogo deles, você vai ser pressionada. Mas aqui eu sinto que a perseguição, o boicote, ou a violência que eu sofro é de outras formas. É de não deixarem aprovar nenhum projeto de lei meu, é de me interromperem no plenário, é de tirarem o sarro de mim, enfim, coisas assim. Fake news, inventarem coisas, pegarem no seu pé por tudo que você faça. Quando eu fui pra Brasília, botaram minha cara no meio do telão do gabinete, porque eu tava... Aliás, do telão do plenário, porque eu tava em Brasília. Acho que é mais dessa forma que se apresenta aqui em São Paulo. Lá eu acho que tem características também do próprio estado do Rio de Janeiro, que lá o estágio de barbárie está mais avançado, eu diria, né? O problema de segurança pública lá é muito maior. Acho que ela se colocou no meio da rota
dos milicianos, enfim, que lá a relação das milícias, o crime organizado, ainda que eu tenha inimigos grandes, profundos, acho que eles significam outro tipo de poder, que talvez não tenha essa mesma característica do estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu não tenho esse medo de que algo aconteça comigo. Mas é claro, eu tomo também alguns cuidados que podem parecer muito bestas, mas que até então eu não tomava, do tipo, não vou embora pra casa sozinha à noite, que é um troço que eu fazia antes, porque ok, sempre fiz, não faço mais. Não ando de transporte público à noite mais, só de carro, que é uma coisa que eu não fazia antes também. Que mais? Coisas bobas, né? Mas são mudanças de vida, são. E sei lá, de evitar estar sozinha nos lugares. Mas eu acho também que conforme você também tem mais visibilidade, você fica... Se protege. Se protege, porque tem uma proteção, mesmo que aparente, mas uma proteção social maior, né? E o fato de que todo mundo me pergunta, como é que você tá? Você não tem medo? Isso também mostra que tem mais pessoas observando também tudo isso e estão junto comigo. Então, não tenho medo, assim. Eu sinto que eu não tenho muito direito de ter medo, porque a minha atuação aqui em São Paulo, em alguns aspectos, é diferente do que era dela também de São Paulo, e não estou nessa rota desse poder estabelecido lá. Mas, às vezes, dá uma insegurança, assim, quando assim, uma briga um pouco mais profunda com algum vereador, você fica, poxa, isso aí não é muito de boa, não. Aí você fica... Mas não... Eu acho que eles quiseram que a gente retrocedesse depois do que fizeram com a Marielle, né? Que tivesse medo, que pensasse 2, 3 vezes antes de falar, de fazer, de propor, de bater, de combater. Mas eu acho que a nossa maior resposta tem que ser justo o contrário. A gente vai ficar mais forte, mais brava, mais furiosa, mais atrevida, né? Porque senão a gente vai fazer exatamente o que eles quiseram, que é nos silenciar, nos fazer voltar para casa. Então agora 2018, uma chapa de muitas mulheres, muitas LGBT favelados e periféricos, enfim, não vamos voltar para trás não. É lidando com a insegurança, mas com uma força valorizando coletiva. a memória dela, né? Exato, que é o que ela gostaria. Eu acho que ela não gostaria, assim. É estranho você falar de pessoas que não estão mais aqui porque elas pensam, né? Mas eu acho que ela não gostaria de ver a gente com medo ou retrocedendo. Ela gostaria de ver a gente militando pelas pautas dela, falando dos temas que ela falava, fortalecendo as mulheres como ela fazia. Então é o que a gente tem que fazer, agora é a nossa obrigação.